Boa noite, estamos online. O Quarentena Live, ele tem por objetivo utilizar do espaço virtual para tratar de temas, questões do mundo real, neste período de isolamento social. O convidado de hoje, ele é advogado, ele foi secretário do Desenvolvimento Econômico do município de Ibirité, foi procurador do município de Maio Campos. É pré-candidato a prefeito de Ibirité. Nosso convidado é Marcinho Grossi. Boa noite, Rodrigo. Grande amigo Rodrigo Venades. Para mim é um prazer aí estar participando do Quarentena Live, ideia maravilhosa que você teve aí. Quero, de coração, agradecer pela oportunidade, tá? de estar aí participando com você, mais, né, como eu disse, no Quarentena Live. Quero cumprimentar a todos os internautas aí. Eu estou transmitindo pelo meu Facebook, você também aí no seu Facebook. Então, todos os internautas que estão aí ouvindo a nossa live pelo seu Facebook e pelo meu Facebook, uma boa noite a todos aí. Muito obrigado mais uma vez por tirar um tempinho para estar aí nos ouvindo. Eu que agradeço, Marcinho, a sua presença aqui. Logo que eu lhe convidei, você prontamente falou, vou lá sim, Rodrigo, é só marcar. Isso Verdade. É importante para a pessoa que está entrando, que está entrando não, você já está há bastante tempo aí, né, participando de uma maneira ou de outra da política de Ibirité. E a gente que é eleitor, a gente quer isso, a gente quer proximidade com o político. Sim. Marcinho, o tema de hoje é políticas públicas. Marcinho Grossi, tendo conhecimento na área, na sua opinião, o que deve ser feito para melhorar a mobilidade urbana do município de Ibirité? Brilhante pergunta, viu, Rodrigo? Hoje, inclusive, quando nós éramos secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, não sei se você sabe, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela encampa também o trânsito, a mobilidade urbana em Ibirité. À época, fizemos vários estudos, né, hoje, para tentar desafogar o trânsito. Inclusive, um dos grandes feitos aí que fizemos à época, quando estávamos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi a mudança do trânsito aí da Avenida Freitas de Oliveira, né, de outras avenidas na região do Duval de Barros. Não tenho dúvida que o que deve ser feito primeiro um estudo, né, de toda a mobilidade para verificar qual a maior facilidade de escoamento
né, dos diversos bairros, principalmente das regiões centrais comerciais, né, que são aí eu avaliaria como região do Morada da Serra, né, avenida principal ali do Morada da Serra, região central de Ibirité, aonde está aí a região do comércio, né, região do Jatobá, região do Val de Barros, Palmares, então, enfim, essas regiões são as regiões que nós temos aí maior intensidade do trânsito. Precisamos facilitar o escoamento, né, do centro de Ibirité para os bairros. Então, o que tem que ser feito é a contratação aí imediata de uma empresa especialista em mobilidade urbana, mas não tenha dúvida nenhuma que Ibirité, né, pelo seu crescimento aí, muitas vezes desordenado, né, fez com que nós tivéssemos, nessas regiões de maior intensidade de trânsito, uma dificuldade na mobilidade urbana. Então, o que é necessário é instituir medidas, ao meu humilde e limitado entendimento, instituir medidas tais como as que foram feitas na Freitas de Oliveira, em outras avenidas mais na região do Val de Barros, para facilitar a mobilidade urbana e o escoamento dessas regiões centrais para os bairros. É isso aí, Marcinho. Ô, Marcinho, o que te fez pensar em disputar a eleição para o Executivo? Lembrando que você fez parte da gestão anterior, que aqui tudo indica também irá lançar alguém para disputar no Executivo. Diante disso, você se considera a terceira via? Sim, sem dúvida nenhuma, somos a terceira via. Rodrigo, eu soltei um vídeo aí antes de ontem, até uma repercussão muito grande. Eu acompanho a política de Ibirité desde 1994, quando meu querido e amado pai candidatou-se a deputado estadual e ficou por Ibirité, né? Sempre teve um trabalho como médico em Ibirité, né? Sempre voltado às pessoas, aos menos favorecidos. Eu acho que você é novo. Você tem quantos anos, Rodrigo? Desculpa a pergunta. Eu estou com 36. Então, você lembra, você pegou uma parte disso. Meu pai sempre com a medicina voltada aos mais necessitados, né? As pessoas mais humildes. E desde aquela época, nós já participávamos, assim, não com tanta intensidade na política, mas participávamos, né? Depois, em 96, ele veio a se eleger a prefeito de Ibirité, uma época muito difícil. Ibirité é uma cidade tendo sido considerada cidade dormitório e sem estrutura alguma, muito próxima a Belo Horizonte, ou seja, os nossos cidadãos, pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhadoras, mas todas trabalhavam em Belo Horizonte ou na Betim, que era a cidade, né, maior, enfim, que tinham indústrias, Contagens também, e Ibirité, cidade dormitória. E aí, naquela época, eu, logo no primeiro mandato, eu não participei da administração do meu pai, a partir do do primeiro ano, a partir do segundo ano, ele, até a pedido meu mesmo, que já desde jovem me inteirava e me interessava desses assuntos, melhoria da qualidade de vida das pessoas, preocupação querendo fazer alguma coisa melhor para a cidade onde eu vivia e eu escolhi para viver. Aquela época ainda muito jovem, né? Eu tinha apenas 22 anos de idade, hoje eu estou com 42 anos de idade. Eu fui nomeado a secretário de governo. Hoje esse cargo não mais existe na prefeitura. E pude participar ali de diversas reuniões, diversas tomadas de decisões, inclusive muitas delas difíceis. Depois eu assumi, já na gestão do ex-deputado federal Toninho Pinheiro, eu fui nomeado advogado do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita do município de Ibirité. Posteriormente, aí mantive por alguns anos no Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, já na condição de advogado,
e muita coisa pudemos fazer, fizemos pelos mais necessitados. Posteriormente, fui a procurador-geral do município de Mário Campos e também secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, respondendo agora a sua pergunta, né, o que me fez me lançar como uma terceira vida, colocar meu nome à disposição dos ibiritenses, das pessoas de Ibirité. Enfim, Rodrigo, como eu disse, sempre participei, né? Temos sonhos, temos vontade de trabalhar, temos vontade de intensificar a nossa dedicação ao município de Ibirité. Não tenha dúvida, né? Como você mesmo disse aí, sempre estive, durante a minha vida política, por grande parte da minha vida política, estive ao lado da família Pinheiro, mas todos nós temos direito, respeito à família Pinheiro, tá? Reconheço o trabalho que eles todos fizeram por Ibirité, não tem dúvida disso. Tá? Eu acho que todos que passaram ali tiveram a sua parcela, a sua participação, foram muitos erros, né? Todos nós não somos infalíveis, né? Infalível é somente Deus. Então, assim, todos acertaram, todos erraram, e reconheço muito o trabalho da família Pinheiro em Ibirité. Reconheço muito, né, todos os adjetivos bons de cada um dos seus integrantes ali que exercem mandato eletivo e aqueles que não exercem. Contudo, eu agora penso que eu posso, já estou preparado a colaborar com o crescimento de Ibirité, a partir da experiência por mim adquirida, né? Nesses mais de 20 anos aí de vida pública, sem nunca me candidatar, sem nunca exercer um cargo eletivo, embora, né, imbuído sempre da mais absoluta boa fé e vontade de fazer mais. Percebo que agora Ibirité merece uma gestão futurista, uma gestão capacitada, uma gestão responsável. Nós estamos à míngua dessas características. E penso que é possível, tá? Diante da experiência por mim adquirida, como eu disse, alçar voos maiores e poder dispensar e disponibilizar mais os meus conhecimentos em favor da qualidade de vida dos ibiritenses, de uma melhor qualidade de vida, né? de uma propagação melhor da saúde, da educação. Então, assim, com base nesses ideais que eu venho colocar o meu nome como a terceira via, não fazendo parte da velha política e nem da nova política, mas fazendo parte, Rodrigo e caros internautas, da boa política, da política responsável, da política competente, onde não se preocupa apenas com o nosso próprio umbigo, mas se preocupa com as pessoas da sociedade e com a sociedade em que a gente vive, no caso Ibirité. Porque é aqui que eu moro, é aqui que eu sempre morei, é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eu crio a minha família, viu? Interessante. Marcinho, eu vou ler agora aqui uma participação dos nossos internautas aqui. Eu costumo brincar que são os quarentenautas. O professor Rubens, ele fala o seguinte, na questão da mobilidade urbana. Ele fala assim, revitalização dos passeios seria mobilidade urbana? Ele faz uma pergunta. No bairro Palmares A, tem diversos trailers de metal fixos no passeio. Olha só, a revitalização dos passeios, sem sombra de dúvida, não é somente a mobilidade. Primeiro, quero agradecer a participação do Rubinho aí, do professor Rubens. Grande abraço ao professor aí. Muito obrigado pela brilhante participação. E respondendo agora a indagação do professor, é claro que sim, né, sem sombra de dúvidas, a revitalização dos nossos passeios, além de ser parte integrante da mobilidade urbana, também é da qualidade de vida, né? Também é da segurança, também o é da segurança, porque a partir do momento que eu tenho um passeio revitalizado, eu evito de acidentes. Eu tive uma amiga, até uma juíza aqui, de um relacionamento bem próximo, Rodrigo, que ela perdeu uma filha de 7 anos
um passeio desnivelado, todo irregular, trupicou, caiu debaixo de um pneu de um caminhão que passou na hora. Então, enfim, né, sem sombra de dúvida, professor, sim, faz parte integrante da mobilidade urbana, é uma preocupação, né, que a gente tem e a gente percebe que a administração não voltou os olhos, as administrações não voltaram os olhos a essa questão da revitalização dos passeios. E com relação aos trailers, Rodrigo, né, é fato que isso, a manutenção dos trailers nesses passeios, impedindo aqueles que impedem a passagem, né, o que nós temos que fazer? Eu sou muito a favor do diálogo, da conversa. É claro que a família que está ali com o trailer, ela está trabalhando, ela precisa trabalhar, né, não está ali brincando, está ali tentando uma vida digna nesses momentos de dificuldade que a gente tem. Então, é muito simples, né, é chamar essas famílias, identificar esses trailers que estão impedindo ou dificultando as passagens nos passeios e para um diálogo e tentar, de forma a desobstruir a passagem no passeio e também atender à necessidade daquele cidadão, daquela família que está ali trabalhando com dignidade. Ou seja, às vezes muda o trailer de forma que não vai impedir a passagem, né? Enfim, é óbvio que a gente tem que não tenha dúvida que tentar valorizar e produzir renda e geração de emprego no nosso município. E eu acho que isso faz parte também. É um diálogo, né? Teria que ter um diálogo entre o executivo, o próprio legislativo, né? Poderia vir averiguar ali o que está acontecendo, né? Não prejudicando o trabalhador, né? E também beneficiando aí a vida do pessoal né? Do transeunte aí. Como assim? Nós sabemos da situação caótica de vários municípios que têm enfrentado devido a crises financeiras. O município de Ibirité, a que tudo indica, também sofre pelos efeitos da crise. Caso você for eleito, de onde irá tirar recursos para melhorar a saúde pública do município de Ibirité? Bem, primeiro o seguinte, eu quero deixar claro que, só para a gente, por uma questão até, Rodrigo, jurídica, né, técnica, eu ainda não sou candidato, não estou aqui falando na condição de candidato, né? Exatamente. Sou pré-candidato de terceira via, né? Então, assim, quando se fala em eleição, eu quero deixar claro para todos os internautas que eu estou aqui na condição, primeiro, de cidadão, né, de participante da live do Rodrigo, que é uma pessoa que eu tenho da minha mais alta estima. Inclusive, hoje, viu, Rodrigo, a Charlene, quando eu mandei para ela que eu ia participar da live com você, a Charlene, não, o Rodrigo é nota 10, gente boa demais e tal. Né? Então, assim, só para deixar claro que aqui nós estamos falando na condição de cidadão, na condição de cidadão de ibiritaense e de uma pessoa que quer o bem do município e que pretende, sim, né, que está aí colocando o seu nome à disposição como pré-candidato, que fique claro, pré-candidato ao cargo aí do Executivo. Pois bem, Rodrigo, saúde, todos nós sabemos que é um problema que permeia não só Ibirité, né, como todos os municípios brasileiros, não só Minas Gerais, como todos os estados brasileiros e também, como eu disse, o nosso Brasil. Saúde é um problema. Né? Saúde, não tenha dúvida nenhuma que vários ramos da administração pública, eles desencadeiam e desaguam na saúde. Enfim, o administrador público, ele tem que se reinventar. Não adianta ficar reclamando, choramingando e arrumando desculpas. A falta de dinheiro, a falta... Então, eu acho que dos grandes feitos que a gente, na condição de executivo, primeiro, não ser um burocrata. Tá? Eu não sou um burocrata. E a gente tem que se reinventar. O administrador público, o gestor público, ele deve se reinventar, ele deve criar mecanismos, ele deve criar meios. Hoje nós temos aí as PPPs, parcerias públicos-privadas, né,
sérias, que têm apresentado resultado altamente positivo, reduzindo o custo e aumentando a qualidade de serviço. Né? Então, assim, outro ponto importante que a gente pode introduzir na saúde para minorar, porque acabar com o problema da saúde, Rodrigo, nós nunca vamos, não é possível acabar, né? Então, enfim, eu reconheço aqui o trabalho de todos os servidores municipais que ainda com pouca qualidade de trabalho, com salários ainda defasados, e eu não quero aqui de forma nenhuma macular a imagem de ninguém, não né, de nenhum político, secretário, nem nada, mas, enfim, eu sei que eu reconheço aqui que os nossos funcionários municipais da saúde fazem da tripa coração para tentar minorar os danos causados pela saúde. Então, enfim, criar também ações e projetos com estratégias não só para combater, eu até anotei aqui, não só para combater as doenças, né, mas combatê-las de forma preventiva, né, de modo a desaguar, a que a gente possa criar, pautar ações e estratégias para melhorar até mesmo os atendimentos nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, e de forma a criar também mecanismos, como eu disse, projetos que possam criar ações preventivas, como, por exemplo, nós sabemos que a melhor idade, né, quando a pessoa, o cidadão de bem começa a adentrar na melhor idade, começa a desencadear problemas. Então, quais ações, quais projetos que a gente pode encampar? Esse Zumba que foi criado, que já está sendo criado, outros tantos projetos, valorizar cidadãos, professores de educação física. Só essa semana que passou, eu fiz live com 3 professores de educação física, dos quais 2 deles eu não sabia que tinham formação superior em educação física. E são subvalorizados, não foram valorizados. Então, assim, criar projetos sociais, né, que fazem que contribuem com a sociedade, que contribuem com o cidadão, para que diminua a intensidade de desenvolvimento de doenças, por exemplo. É uma medida que a gente está tomando, né? E parcerias público-privadas, como eu disse, hoje existem empresas sérias. Eu tenho até um estudo sobre PPP que eu vou te encaminhar. Esse estudo, os grandes municípios da federação, né, da unidade da federação, eles têm implantado essas parcerias públicos-privadas, né? Podemos fazer isso na saúde também, desde que sejam empresas sérias, né? Não empresas de caráter duvidoso. Né? Pautar nossas ações juntamente com o poder público estadual, poder público federal, a fim de que a gente possa minorar o impacto sofrido pelos nossos munícipes. Então, assim, tem diversas ações. E o diálogo, né? Sempre, todas as minhas respostas aqui, elas serão pautadas no diálogo, na conversa, no bom diálogo, porque foi assim que eu aprendi. Né? Então, chamar a população, conversar com a população, ouvir os nossos órgãos diretos de saúde, sentar com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, com os conselheiros, conversar, dialogar, ter um acesso mais próximo. Eu acho que isso aí é essencial. É interessante a questão que você falou das PPPs. O problema que dá em alguns municípios que falam que o orçamento é baixo é porque entra aquela questão que tem que ter no mínimo 20 milhões, não é isso? A obra tem que ser no mínimo de 20 milhões, as PPPs. Você está mais por dentro do que isso do que eu. Então, isso aí que às vezes que entrava muito, que às vezes os prefeitos falam, não sei, eu não estou dizendo que é o caso de Ibirité, mas municípios menores... Você fala partida, né? Você fala contra a partida municipal, isso. Pois é, mas isso no caso de obra, né? Mas nós temos outras situações, por exemplo, no caso de saúde, né? Nós temos, por exemplo, existem empresas, só a título de exemplo, tá? Por exemplo, hoje,
eu não sei a título de valor, né, números, mas, enfim, não são pequenos os valores gastos de energia elétrica, nas unidades de saúde, nos prédios públicos, vamos assim, melhor dizendo, nos prédios Sim. públicos. Então, existem empresas privadas que, em parceria, disponibilizam equipamentos sofisticados que produzem energia, ou seja, então, uma energia muito mais barata, tá? Então, a própria empresa, ela vem, instala os equipamentos, ela gera energia para aqueles equipamentos e o município paga a energia para ela, que paga para a CEMIG, porque, né, a CEMIG é a detentora dos direitos. Então, enfim, a título de exemplo, eu tive conversando outro dia com um amigo meu, que até suplente de deputado federal, ele me dizendo que chega a reduzir custos de 60% a 70%. Né? Então, a título de exemplo, novamente, se eu tenho se eu pago hoje, exemplo, R$ 1 milhão de energia elétrica, eu reduzindo 60%, eu vou reduzir 600 mil. E esses 600 mil, eles podem ser investidos na saúde, na educação, né, no meio ambiente, no saneamento básico. Interessante. Com relação ao meio ambiente, tem até o professor Rubens aqui, ele faz outra pergunta. Ele pergunta, Marcinho, referente à mineração da Serra do Rola Moça, qual que é a sua opinião? Veja bem, eu sou totalmente contra. Se está degradando o meio ambiente, né, se vai trazer prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para a nossa cidade, eu não sou contra as mineradoras, mas na condição que a mineração em Ibirité está instalada, será que fique claro, né, realmente não tem como a gente, nesse primeiro momento, concordar. Então, eu volto a dizer, o diálogo é o melhor caminho, né? O diálogo é o melhor caminho. É sentar, verificar o que pode ser feito, analisar com base nas leis ambientais, estaduais, federais e municipais, mas, enfim, na forma como, nos termos como eles estão querendo, a todo custo, operar, nesse primeiro momento, eu realmente não sou a favor. Certo. O Caio... Claro, Rodrigo, só uma observação, deixando Sim. claro, eu não sou contra as minerações e nem contra as mineradoras. Tá? Agora, é preciso observar, no caso de Ibirité específico, né? No caso de Ibirité específico, é preciso observar alguns parâmetros que não estão sendo observados. Agora, deixando claro, novamente, eu sou e sempre fui e sempre serei do diálogo. Entendi. O Caio Matos, ele fala o seguinte, o candidato poderia dizer se a chapa no MDB será mantida, uma vez que é uma comissão interventora, uma questão política. Eu não estou aqui falando como candidato, que fique claro mais uma vez. Claro, como pré-candidato. Eu não sou candidato e nem tampouco pré-candidato, porque até então não houveram as convenções? As convenções, tá? Mas, enfim, hoje, em relação ao partido especificamente, tá? A comissão é interventora, né? Mas nós estamos aí com um grupo de pessoas no MDB, pessoas bem intencionadas, pessoas determinadas a um projeto sério, a um projeto responsável para Ibirité. Tá? Mas ainda eu gostaria de pedir desculpa ao Caio, agradecer pela participação, mas até por imposição legal, eu não posso, inclusive, falar em candidatura, em eleição, até por imposição legal. Entendi. Tá presente com a gente aqui a Keila Venades, o Rômulo Venades, a Maria Helena Marques, o professor Rubens, que eu já falei, o Aguinaldo Samarino, o Dilson, que inclusive vai estar na próxima live com a gente, a Eliane Xavier, o José Venades. O José Venades, ele está lá em Portugal, acompanhando a gente aqui, ou seja, o Quarentena já saiu de Ibirité e já chegou lá em Portugal. Obrigado, Portugal. Ele é residente lá em Portugal,
em É a Portugal. parte dos Venades que ficou em Portugal. Não, bacana. É, E aí a todos. o Diego acompanha a gente, o Tilelei acompanha a gente. Tilelei, grande abraço para o Tilelei aí. O Tilelei é grande guerreiro aí da região do Marilândia, Parque Elizabeth. O Julim Duarte, o Emerson Arruda, a Jeane Andrade, a Fabiana Guimarães e o China. O China chegou aqui e falou, tá na área. Um grande abraço ao China aí, Fabiana Guimarães, minha esposa, né? E a todos aí que estão participando conosco. O Agnaldo Samarino, ele fala o seguinte, Marcinho, você estava em Ibirité quando destruíram a lagoa da Petrobras? Quando destruíram a lagoa da Petrobras? Ele coloca quando destruíram, mas a lagoa vem sendo destruída ao longo de anos, né? Eu acho que o maior problema da lagoa, o Rodrigo, ao que me consta, né, é um problema de saneamento básico que vem de anos e anos e anos e anos, porque todo o esgoto de Ibirité desaguava na lagoa, tá? Então, esses esgotos, eu, por exemplo, nos meus 42 anos, eu nadei na lagoa da Petrobras. Eu não sei se você pegou essa época, nós tínhamos um tubulão. Tubão, eu lembro daquilo. Isso. Eu lembro daquele tubão. Cansei de matar a aula na Sandoval e ir para lá e para a gente nadar, né, com os amigos. Então, enfim. Mas esses esgotos aí desaguando na lagoa da Petrobras foram alimentos suficientes para hoje a lagoa, além de estar poluída, está tomada pelos aguapés. Então, ao que me consta aí, esses problemas são problemas oriundos de saneamento básico, que aí a gente volta em crescimento desordenado e outras situações. E eu também tenho que ser justo, como eu sempre fui. A administração anterior, né, de hoje deputado federal Pinheirinha, quem eu tenho tamanho respeito, né, e como eu disse, e sempre terei por todos que passaram, seja no executivo ou no legislativo, que exercem ou não cargos, né, em parceria com a Copasa, criou-se aí a estação de tratamento de esgoto, que eu não sei também números né, quantos anos, mas enfim, diminuiu consideravelmente esse impacto negativo desse saneamento que ia diretamente para a lagoa. Ou seja, hoje o esgoto ele chega na estação de tratamento, né, de esgoto e sai de lá em forma de água potável. Então, um grande feito, né, uma grande realização no nosso município de Ibirité. Certo. Dando um giro sobre a educação no município de Ibirité, o que fazer para melhorar os índices educacionais do município? Bom, primeiro, valorizar os nossos educadores, os nossos professores, os nossos educadores, né? Da mais simples ao mais abastado cargo da educação. Dar condições de trabalho, né? Melhorar as condições de trabalho desses professores. Como? Inclusive com salários justos, Rodrigo. Né? Hoje, o salário do professor, que seríamos de nós? Eu falo sempre para o meu filho o seguinte: eu estudei no Pedro Evangelista Diniz, fui aluno do Dalmi, fui aluno da professora Marta, professor Fernando, fui aluno do professor Moacir, na Sandoval, estudei na Sandoval, e hoje, graças a Deus, tive a felicidade, né, de conseguir, com muito esforço, embora alguns não saibam, com muito esforço, o diploma de advogado, né? Mas vim da escola pública. Eu tive aula com professores que davam aula e que dão aula até hoje por amor, porque tem a profissão, fazem com muito amor.
Então, além de investir na qualidade do professor, como concursos, melhoria de salário, criando oportunidades, criando pós-graduações, cursos de qualificação profissional para esses professores, parcerias também, também com empresas. Eu lembro que, enquanto eu estava, a Secretaria de Educação, ela é em cima da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e fizemos aí, em parceria com a Secretaria de Educação da época, contratamos uma empresa de cursos que vieram para dispensar cursos aos professores da nossa rede municipal, cursos de qualificação, parcerias com a Secretaria de Estado de Educação, diálogo com os professores, com os alunos, com os pais. Eu acho que é dessa forma que nós teremos uma educação melhor. Criando escolas, desafogando o número de alunos, construindo escolas, construindo creches. A nossa população hoje é muito sofrida porque muitas vezes o pai trabalha, a mãe não tem condição de trabalhar porque tem que olhar os filhos. Então a gente precisa construir creches no nosso município, né? Valorizar o professor municipal, até com concursos públicos, qualificando a nossa mão de obra local. Isso. É triste, né, Marcinho? A gente vê aí, não só em Ibirité, mas Brasil afora, o descaso com o professor, né? Você vê aí a gente vê em alguns jornais aí, agressão física por parte de alunos, né, no professor. Falo por mim, na minha época a gente não via isso, né? A sociedade vai caminhando por uma falta de respeito muito grande, né, com o profissional de educação, e sem o professor não existiria nenhuma outra profissão, né? Na minha, isso. Né? Desculpa. Só para concluir, Rodrigo, na Sim. minha época também não tínhamos isso. E eu qualifico isso também, Rodrigo, como um problema social, sabe? Um problema que o poder público não pode fechar os olhos a isso. A criança não chega na escola de forma agressiva, desestruturada, por chegar, não. Né? Tem todo um caminho, tem algumas condições, algumas coisas que aconteceram para isso chegar na escola enfim, chegarmos a esse trágico incidente nas escolas. Então, são problemas sociais de responsabilidade do município. Né? Por exemplo, a falta de você, graças a Deus, nós não passamos por isso, mas, enfim, eu fiz alguns projetos sociais para o norte de Minas, tá? Aqui mesmo em nossa cidade, existe uma realidade que muitas vezes a gente não conhece. Pessoas que passam necessidades extremas. E você vê, Rodrigo, cidadão de bem, honesto, cidadão trabalhador, que não tem oportunidade. Por quê? Porque o município, o Estado, a União, não tem dado oportunidades a essa pessoa. Ver seu filho te pedir, né, algo de comer e você não ter condições, isso é triste. Então, é um problema social. Isso deságua na saúde, deságua na educação, né, deságua no meio ambiente, reflete intensamente em todos os ramos da administração pública. É uma engrenagem, né? É uma verdadeira engrenagem. Parabéns. Ibirité, esse ano, ele enfrentou o problema das chuvas fortes, ocasionando vários desabrigados vítimas das chuvas. Não posso dizer no plano de governo, porque aqui você é um pré-candidato. Mas o que seria, qual que é o seu pensamento na questão da política habitacional para as vítimas das chuvas, para a gente não ver isso ocorrer todos os anos? As pessoas têm pouco e perdem o pouco que têm. E o desastre da chuva, o desastre dos desmoronamentos, é uma situação caótica. Rodrigo, eu
Ô, Rodrigo, só um minuto. Fabiana. Ok. Desculpa, Rodrigo, é porque a minha bateria... Bom, mas enfim. Ô, Rodrigo, vamos lá. As pessoas... Não existe lugar melhor do que a nossa casa. Você concorda? Seja aonde for e em que condição for. Todo mundo tem direito à sua propriedade. Todo mundo tem direito ao seu canto, ao seu lugar. Né? Então, enfim, primeiro é identificar de forma preventiva esse... O carregador está acabando. Identificar de forma preventiva esses locais, convidar ao cidadão que ali reside, porque ele merece todo o respeito do mundo e uma atenção ainda maior, tá? Criar políticas. Eu lembro que na época da administração do meu querido e amado pai, nós participamos nós criamos um programa de urbanização, por favor, de urbanização de vilas e favelas, tá? Vilas de aglomerados, vilas de comunidades. Então, enfim, só um minutinho que a minha esposa está... Identificar esses pontos, né, de maior risco, chamar toda as pessoas que ali residem e oportunizar uma forma digna de moradia para aquelas pessoas que sejam delas, propriedade. A política ela tem que ser preventiva. Não adianta ser posterior, depois que acontece a tragédia, como aconteceu ali, todos nós né, vimos e ouvimos aí em relação às pessoas da Vila Ideal, de outros tantos lugares. Então, essa política ela tem que ser preventiva. Antes, não adianta na época das águas ir lá identificar, querer tirar, né, apontar o dedo para aquelas famílias de respeito, dignas, honestas, que ali residem, e como foi feito agora na gestão. Não. É identificar, chamar, conversar e dar condições dignas. Não é simplesmente querer tirar e pagar um aluguel num lugar qualquer. Não, ninguém quer ficar morando de aluguel. Sabe? O poder público tem que identificar. E se fizer essa política preventiva, Rodrigo, certo? Nessas encostas, né? nesses locais em que são mais problemáticos, chamando essas pessoas, eu tenho certeza que, além de não acontecer acidentes como aconteceram, né, nessas chuvas, nós teríamos uma população feliz, uma população alegre e pessoas, porque são pessoas dignas, que merecem respeito e tem que ter o seu cantinho, tem que ter a sua casa, tem que criar a sua família de forma digna. Mas essa ausência de identificação desses lugares, essa ausência dessa política preventiva, né, com relação às chuvas, à identificação dos locais de maior risco de desabamento, tá? Então, as medidas são essas. Se tem um lugar ali que foi identificado antes das chuvas, em cima da chuva, depois que caiu, não adianta. Depois do problema já formado, caído, né, acabou, tirou vidas, perdeu a casa, aí não adianta o diálogo. Aí não adianta. Aí, infelizmente, vai ter que suportar o que está suportando aí agora, e que tenham o meu respeito aqui. Todas as pessoas que sofreram o meu carinho, o meu respeito, todas as pessoas que sofreram, e a minha concordância de tudo que eles estão sendo feito, essas aglomerações, não nesse momento de pandemia, né, óbvio, mas, enfim, esse conjunto de pessoas que se juntam para cobrar do poder municipal, eles estão cobertos de razão e estão muito certos. Esse é o meu entendimento. Às vezes, a única coisa que eles têm é o poder de se unirem para pedir cidadania, né? Cidadania para eles. Né? Que o poder público haja nos termos em que estabelece a Constituição, né? Uma vida digna de pessoas. Marcinho, você é uma pessoa que gosta de cuidar de animais de grande porte. O que deve ser feito para retirar os inúmeros animais soltos pelas ruas de Ibirité?
Tornou-se comum a gente ver cavalo, cabrito, vaca rasgando lixo para se alimentar. No seu entendimento, é necessário uma parceria do executivo com o legislativo para conter essas eventualidades? Animais jungulados, né? São aqueles animais jungulados, eu aprendi isso com uma amiga que é médica veterinária. São aqueles que têm a pata como a da vaca, como o casco ali do cavalo, enfim. Realmente é um problema. Nós temos em Ibirité, né? Além de enfeiar a nossa cidade, né? Nós temos esse problema. Prefeito algum, respondendo a sua pergunta, consegue administrar sem a parceria com os vereadores. A Câmara, o Legislativo é muito importante, né? Obviamente, cada um com as suas autonomias, né? Cada um com seus respectivos interesses, com seus respectivos funções, né? Mas sempre visando o bem comum. Não tenho dúvida que o município tem que voltar os olhos, tá, a esses animais que estão aí à solta na rua, até por uma questão de respeito aos animais, ok? Se eu tenho um animal de grande porte, um cavalo, uma vaca, um bezerro, um cabrito aí, um carneiro, no caso de médio porte, médio e grande porte, o mínimo que se eu me propus, e eu penso dessa forma, a criar, a ter um animal, é dar uma condição digna a esse animal. Tá, Rodrigo? E não só a esse animal, mas a população em que nós vivemos. E os transtornos desses animais nas ruas é difícil. São temas polêmicos, mas eu não me fujo a esses assuntos polêmicos. Você vê que as perguntas não estão ficando sem responder. Eu, mais do que ninguém, preocupo com a dignidade do animal, preocupo com a dignidade do ser humano, tá? Ainda muito mais. Então, esses animais, tem que haver uma política, identificar os proprietários também, sentar com os proprietários, se for o caso, criar um curral municipal, uma parceria no curral municipal, porque muitas vezes essas pessoas têm o sonho, gostam, né, querem ter um animal, não só para lazer, outros usam para trabalho mesmo. É a forma que o carroceiro tem, profissão digna, de respeito. Quantas vezes eu já usei serviço do carroceiro? A primeira coisa que eu observava é em qual condição que estava o animal. Então, o que a gente tem que fazer para esse tipo de problema que são identificados em Ibirité, que estão aí permeados em Ibirité, é identificar os proprietários. Eu tenho aqueles animais, eu identifico quem são os proprietários, chamo os proprietários à conscientização e eu, na condição de poder público, né, de município, crio uma oportunidade, veja em qual condição aquele animal é criado e cria uma oportunidade, um curral municipal. Betim, por exemplo, tem um curral municipal. Betim, cidade aqui do lado, né, tem um curral municipal. Então, a gente cria políticas, projetos, a partir da identificação desses proprietários, desses animais, visando tirarem ele do meio da rua, do meio da cidade, né, enfeiando a cidade, podendo criar problemas à saúde, que nós temos aí o carrapato, que se o carrapato não for combatido nesses animais, podem trazer doenças às crianças, aos cidadãos de bem, às pessoas honestas, às senhoras e senhores. Então é isso. Exatamente. Marcinho, o que o Poder Executivo Municipal representa para você? Bom, o Poder Executivo, ele representa muita responsabilidade, uma visão voltada à melhoria da qualidade de vida das pessoas, a propiciar
condições de vida às pessoas, a propiciar geração de emprego, geração de renda, saúde. Eu costumo dizer que a vida pública, se você não deixar um legado positivo, não melhorar a qualidade de vida das pessoas, não melhorar a vida das pessoas, né, você está fadado ao insucesso. Então, o poder público, para nós, ele deve representar, acima de tudo, acima do respeito, acima da consideração, o bem maior das pessoas do nosso município. É isso aí. É seriedade, é competência, é responsabilidade, é dinamismo. Isso representa o poder público. São adjetivos que o representante do poder público tem que ter, tem que ser dinâmico, tem que ser atento, tem que ouvir muito, tem que ser do diálogo. E é assim que eu me qualifico, uma pessoa do diálogo, de muita responsabilidade, de muita seriedade naquilo que eu pego para fazer. Eu procuro pautar as minhas condutas como advogado, que é o exemplo que eu tenho, na mais absoluta seriedade, respeito, quando tem um cidadão ali tendo um direito sufragado, seja um direito à liberdade, um direito à propriedade ou qualquer outro direito. Eu tomo aquela causa, eu tomo aquela ação como se minha fosse. Então, o poder público tem que representar seriedade, competência, responsabilidade, dinamismo, visão futurista, fazer o bem sem olhar a quem. Então, é isso. Marcinho, ficou alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu só queria falar um pouco, nós temos ainda 7 minutos, é isso? Sim, sim. Um ponto importante que eu percebo também em nossa cidade, e aí eu também retomo e relembro aqui a administração do meu querido e amado pai, em relação à geração de emprego, renda, e até o aumento no nosso município de tributos, como nós temos que criar projetos, criar mecanismos para atrair as grandes empresas, as empresas de grande potencial para o nosso distrito industrial. Nós temos um distrito industrial muito grande, com uma estrutura maravilhosa, muito perto da 381, que vai para São Paulo, que pode ir para o Rio, pegando a 381 e voltando pela 262. Então, enfim, com a facilidade grande de deságua, nós temos um distrito industrial que até a nossa terraplanagem é muito plano. As condições dos nossos terrenos são muito planas, muito próximo da FIT. Então, nós devemos criar uma política para atrair emprego, atrair as empresas. Eu atraindo as empresas, é óbvio, condicionando a que seja aproveitada a mão de obra local, porque não adianta eu atrair a empresa e aproveitar a mão de obra que não seja local. Me perdoa. Então, assim, eu tenho que condicionar para que essas empresas venham para Ibirité, para gerar emprego, gerar renda para o município, porque eu tendo renda, o município tendo renda, eu vou diminuir o problema da saúde, eu vou diminuir o problema do meio ambiente, do saneamento básico, vou ter condições de construir creches, construir escolas, construir unidades básicas de saúde, contratar mais profissionais, melhorar o salário dos nossos servidores públicos. E aqui eu mando um abraço para todos os servidores públicos, indistintamente, a de todas as secretarias, de todos os setores. Então, enfim, essa criação de emprego e renda, e foi isso que nós fizemos em 96. Eu lembro que eu participei de várias reuniões em Ibirité, à época, estou acabando, tá? À época, nós isentamos, naquela época, as empresas de ICMS, de SSQN, doamos o terreno, então, enfim, e garantimos, naquela época,
muitas empresas foram embora, aí não vem ao caso por quais motivos, depois nas administrações vindouras, mas, enfim, nós ainda temos grandes empresas no Distrito Industrial de Ibirité. Então, é isso, mais é valorizar e preocupar com a saúde, né, com a educação, como eu disse, com o meio ambiente, com a geração de emprego e renda, com o nosso servidor público, com as pessoas, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O bom gestor, ele deve ter essas características. Ele tem que se preocupar com o próximo, ele não pode ser um burocrata. Nós temos que desburocratizar todos os serviços municipais da administração pública. Não adianta o pequeno, médio, micro empresário ter dificuldade para conseguir os seus alvarás. Não cabe mais isso na administração. A administração tem que ser um meio para que as pessoas melhorem a vida de seus familiares. Porque a partir do momento que eu melhoro a condição de vida do meu familiar, eu vou estar desonerando o município. Não é isso, Rodrigo. Dessa forma, o município deixaria esse sinônimo de ser uma cidade dormitório, né, Marcinho? Sim. Que... Muito bem observado. Parabéns, professor. Muito bem observado. Exatamente. É isso aí, Marcinho. Muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez. Eu te agradeço. Foi muito produtivo, foi muito enriquecedor para nós, para os quarentenautas aí, o pessoal que está seguindo aí a gente aí. Muito obrigado mesmo. Ô, pessoal, infelizmente não deu para ler as manifestações e as perguntas de todo mundo, porque o nosso tempo é corrido. Rodrigo. Mas muito obrigado pela participação de todos vocês. Continuem assim, divulguem a nossa live. É toda quinta e sábado, sempre às 19 horas, sempre com convidados especiais, batendo um bom papo, trocando uma boa ideia. Eu acho que é isso que o nosso município precisa. Eu queria só parabenizar você, Rodrigo, por essa live tão séria, tá? Com muita responsabilidade, preservando a todas as pessoas que participam. Quero agradecer ao Quarentena Live, quero agradecer a todos os internautas que participaram. Também recebi várias mensagens aqui pelo meu Facebook. Então, enfim, e eu estou disposto, Rodrigo, né, a voltar aqui no seu programa. Vai ser um prazer, tá, voltar. E essas perguntas aí que não deu para serem respondidas em razão do nosso tempo, se você depois quiser me mandar, eu respondo e aí eu te encaminho e você encaminha para as pessoas. No mais, agradecer, né, uma palavra de conforto e de força a essas pessoas, que esse momento vai passar. Vamos pegar, vamos preocupar com amor às nossas famílias, vamos preocupar com as nossas famílias, pedir a Deus que Deus possa nos abençoar. E muito obrigado a você e parabéns. Eu que agradeço. Com relação às perguntas, como a gente está fazendo pelo Facebook, fica armazenado no meu perfil aí. Se você quiser, tiver um tempo de entrar e responder o pessoal, fique à vontade, entendeu? Perfeito. Farei. E nós teremos, sim, assim, outras oportunidades de estar aí batendo um papo. Eu estou planejando umas coisas aí. Já joguei no ar aí e o pessoal está gostando. É uma ideia que, se amadurecer, vai ser muito interessante. E eu vou tentar promover um debate com os pré-candidatos ou os candidatos, não sei ainda, a prefeito, aqueles que tiverem disponibilidade. A gente tentar colocar aí uns cinco candidatos aí, a gente trocando uma ideia saudável, entendeu? Cada um mostrando seus princípios. Vamos ver. Mais para frente a gente vai vendo isso daí. Muito obrigado, Marcinho. Eu queria só te fazer um último convite aí. Já que você me deu a oportunidade, né, de falar na sua live, eu queria ter o prazer também. Eu tenho feito algumas lives aqui na minha casa. Eu quero ter o prazer de receber você e sua esposa aqui para a gente fazer uma live aqui também. Aí a gente identifica um assunto qualquer aí e a gente fala. Vamos olhar isso daí. Tá bom? Eu que agradeço. Então, tá, muito obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam aí até agora. No sábado, nós teremos o nosso Quarentena Live às 19 horas, com a presença do Dilson José. Ele é de Belo Horizonte.
Muito obrigado, fiquem com Deus e até sábado. Tchau, tchau.